Olá, eu sou Vanessa Bueno e neste vídeo nós vamos falar sobre a busca dos documentos portugueses antigos. Esta é uma grande dificuldade dos descendentes de cidadãos portugueses, porque justamente por vezes estarmos a falar de certidões bastante antigas, há essa dificuldade de localização. Portanto, eu vou dar aqui algumas dicas, algumas orientações de como que você pode iniciar as pistas para encontrar e localizar a certidão antiga do seu bisavô, do seu avô, que normalmente é o caso das certidões mais antigas. Só para pontuar aqui uma informação que eu considero importante, em Portugal, até 1911, todos os nascimentos eram feitos através do assento de batismo nas igrejas. O registro civil português só passou a existir a partir de 1911. Então, até 1910 e o início de 1911, as certidões, os nascimentos, né, das crianças nascidas em território português era feito através do assento de batismo, da certidão de batismo que se encontravam nas igrejas. Hoje em dia, essas certidões, elas se encontram nos arquivos, então, dependendo da região onde o seu familiar português nasceu, nós vamos ter que localizar qual é o arquivo responsável que possui em sua posse esses documentos. E é por isso que, no processo da nacionalidade, quando a gente submete, nós temos que juntar a certidão original, ou seja, a cópia do livro de batismo, né, original, com selo branco, no processo da nacionalidade. Por quê? Porque aqui a gente está falando de duas entidades distintas. Uma é o arquivo, onde estão esses documentos antigos, e outra é a conservatória, o IRN, o Instituto dos Registros Notariados, que é a conservatória quem recebe os pedidos do processo da nacionalidade portuguesa, mas que são órgãos distintos e não têm acesso. Na Conservatória do Registro Civil, né, no IRN, lá constam as bases de todos os assentos de nascimento com menos de 100 anos e estão informatizados. Então, quanto mais recente for o assento de nascimento português, ou muitas das vezes, mesmo um assento um pouco mais antigo, ele é informatizado, a gente consegue facilmente obter essa certidão. No caso das certidões mais antigas, não é, que tenha mais de 100 anos principalmente, a gente já não vai ter esse acesso através do meio informático. A gente tem que pedir, seja por arquivo, né, seja por uma conservatória, onde tenha esse documento, para a gente pedir uma cópia desse livro de registro de nascimento. Portanto, os dados que você precisa recolher no Brasil para identificar onde que está esse assento de batismo em português, seja do avô, da avó, do bisavô, da bisavó, são através dos documentos brasileiros, ou seja, vamos supor que o seu avô português foi para o Brasil, no Brasil casou com a sua avó brasileira, então ele tem um assento de casamento, uma certidão de casamento brasileira. Através dessa certidão de casamento brasileira, você vai ter lá os dados da onde ele é, né, natural. Às vezes está só Portugal, não ajuda muito, porque temos que ter pelo menos a região. É da região do Douro, é do Minho, ó, já é uma pista, tá bem? Nasceu em X anos, é filho de Ciclano e Beltrano. Então, essas informações a gente vai obter na certidão de casamento ou então na própria certidão de nascimento do filho que já veio a nascer no Brasil. Então, na certidão do filho, que também tem lá os dados dos seus pais de nascimento, ou às vezes também tem a idade, normalmente não tem a data de nascimento, mas já temos a idade, a filiação. Então, isso tudo são elementos importantes que a gente precisa ter para poder localizar o assento de batismo desse familiar português. É importante também verificar se familiares mais antigos não possuem documentos antigos, porque muitas vezes aquele avô, aquela avó ainda possui os documentos pessoais mesmo, familiar português que veio, que trouxe, né, que levou com ele para o Brasil. Muita gente também tem aqueles documentos que ajudam muito. Às vezes tem o passaporte português, às vezes tem o bilhete de identidade português, outros documentos portugueses que foram feitos até via consulado de Portugal aí no Brasil. O familiar tem, dificilmente vai ter o batismo. Era mais difícil ter acesso ao batismo de nascimento, né, na altura, mas outros documentos que esse cidadão fez durante a sua jornada aí no Brasil, a sua vida no Brasil,
outros documentos que esse português, esse cidadão português precisou fazer e fez via consulado de Portugal no Brasil, às vezes familiares que ainda estão vivos possuem esses documentos antigos. Então é importante também verificar através, né, da história da família, com os familiares mais antigos, se você não consegue localizar alguma informação nesse sentido. Então este é o primeiro passo, ele não é um passo difícil, ele é um quebra-cabeça, onde vocês têm que juntar uma informação daqui, uma informação dali, para juntar toda o quebra-cabeça e conseguir então chegar até aqui em Portugal na busca desse assento de batismo, que é o primeiro documento que vai basear o seu pedido da nacionalidade portuguesa, seja pelo filho, seja pelo neto. No canal nós temos outros vídeos falando sobre o processo de filho e de neto, eu não vou me estender aqui. A gente sabe que Portugal não aceita que se pule 2 gerações, ou seja, se você é o bisneto, o seu pai que é o neto, seu pai ou mãe que é o neto, tem que requerer primeiro a nacionalidade portuguesa para depois passar o direito para você, mas eu não vou me estender neste vídeo porque nós temos um vídeo específico sobre o pedido da nacionalidade portuguesa para filho e para neto, que você pode ir lá verificar quais são os requisitos. Então subscreva o nosso canal, nos acompanhem para outros vídeos sobre Portugal, sobre nacionalidade portuguesa, o visto para Portugal, a vida em Portugal e até o próximo vídeo.